Olá, você que nos assiste pela TV Câmara Natal, no ar, mais um programa Letras Potiguares, nosso encontro semanal com as letras, com a cultura do Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos receber aqui uma pessoa muito especial, que eu já considero uma amiga, muito querida e muito talentosa também, escritora de um talento literário assim extraordinário. Seja muito bem-vinda, Carmen Vasconcelos. Tudo bem, querida? Oi, querida, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou assim muito honrada de estar aqui. Honrada estou eu por receber você aqui. Não, eu é que fico muito feliz mesmo. Nós nos conhecemos numa atividade literária, né? Numa edição extraordinária da Caravana de Escritores. E aí, quando eu perguntei ao meu amigo Cleudifan quem iria, ele disse, olha, vai fulano. E vai também Carmen Vasconcelos. Você conhece? Eu disse, não, ainda não, na época. Olha, é uma excelente, aí fez uma propaganda, eu disse, mas não é daquele pessoal que rima coração com paixão e amor com dor não, né? Eu tô dizendo isso pra gente descontrair. E aí, quando eu antes de ler sua obra, né, eu vi a sua performance lá com os estudantes, mas quando eu li sua obra, realmente, eu pude ratificar o que meu amigo tinha dito. Ai, que bom. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. A gente estava conversando aqui um pouco nos bastidores, que você é advogada, né? E é uma pessoa do meio jurídico, teve sua trajetória do meio jurídico. E quando foi que surgiu a Carmen escritora? Provavelmente antes da Carmen do meio jurídico. Mas assim, a Carmen escritora mesmo, para publicação de livro, o meu primeiro livro foi relativamente tardio, aos 32 anos. Mas, desde sempre, eu acho que a literatura já estava na minha vida. E eu acho que não tem essa separação da Carmen escritora para a Carmen leitora ou para a Carmen muito amante de literatura, além da leitora, assim. Porque eu tenho paixão por literatura desde que praticamente nasci. Uma paixão meio por osmose também, porque minha avó foi que me fez amar a literatura. A minha avó, quando eu nasci, ela era professora, mas ela deixou de ensinar, eu morava com ela, quer dizer, os meus pais moravam na casa dela, do meu avô, e ela ficou tomando conta de mim, assim. E acho que quando eu tinha assim, uns 2 anos de idade já, ela começou a me ensinar o alfabeto. As pessoas contam, porque eu não me lembro. Dizem as pessoas que eu dizia o alfabeto todinho, com 2 anos. Mas muito cedo ela começou a me ensinar a paixão pela literatura mesmo, através de contação de história. E quando eu comecei a ler, aí me dava os livros mesmo. E o que é que você começou a ler? Olha, vamos voltar para muito, muito longe. Eu comecei a ler mitologia grega. Vou lhe dizer por quê. Minha avó tinha uma coleção de revistas encadernadas que eram produzidas pelo SESI, chamada SESinho. Era o SESI de Minas Gerais, ou pelo menos o editor era mineiro. Ele se chamava Vicente Guimarães e, inclusive, tinha um parentesco, acho que era tio de Guimarães Rosa. Esse senhor editava essas revistas Cezinho. E essas revistas tinham mitologia grega, tinha folclore brasileiro, tinha quadrinhos, que eram ótimos. Tinha uma série de coisas nessas revistas. Tinha outra, parecia um almanaque. Tinha umas coisas parecidas com o almanaque. Fora disso, eu lia, então, essas histórias da mitologia grega estavam lá já, desde muito cedo. Minha avó também me deu, quando eu era bem criança, uma Bíblia para crianças. Então era já outra mitologia, né? Mitologia hebraica. E eu gosto muito, até hoje, eu gosto muito de mitologias. Depois que eu cresci, eu fui ler outras. Eu gosto muito mesmo. Fora disso, eu lia muita revista em quadrinho. Isso foi assim que eu comecei. Recruta Zero? Chegou a ler Recruta Zero? Não, era Bolota, era Luluzinha. Recruta Zero não, Fantasma. Eu adorava o Fantasma, porque o Fantasma era
Bonito, né? Ele era coberto, na verdade, a gente Mas a imaginava o que imagem, quisesse. né? Muito E aí teve bonita. o casamento do fantasma, a lua de mel do fantasma. E eu sonhava de ser aquela moça que, sabe? Acho que foi meu primeiro crush, como se diz hoje. Esse é o primeiro enredo literário também, talvez, né? Provavelmente um romance, né? Um romance. Mas era um romance de aventura também, porque ele tinha as aventuras, né? Na selva. Eu gostava muito do fantasma. Mas eu lia Luluzinha, lia Walt Disney também. Lia tudo quando me caía no colo, eu lia. Você sabe que a primeira lembrança de leitura que eu tenho na minha vida, eu me lembro exatamente do primeiro texto, assim, o primeiro texto que eu tenho lembrança de uma leitura consciente foi uma historinha do Chico Bento, que levaram um sapo para a escola. Essa foi a primeira, eu lembro, assim, essa é a primeira leitura que eu tenho como lembrança. E eu perguntei de Recruta Zero, porque eu lia muito Recruta Zero. E era algo inusitado, porque, assim, naquela época a gente tinha ainda muito aquela coisa do que isso é de menino, isso é de menina, ainda bem que isso caiu, né? Tem caído por terra, pelo menos a gente espera que tenha. Mas quem lia mais o Recruta Zero eram os meninos. Mas eu, curiosamente, gostava muito das histórias do Recruta Zero, do quartel, dos personagens bem estereotipados. E aí, quando você falou em mitologia grega, eu também me identifiquei, porque eu comecei também a ler muito cedo as aventuras do Sítio do Capão Amarelo, que tem muito esse componente da mitologia grega. Muito. Verdade. Né? Nas reinações de Narizinho, a É. viagem ao céu. Eu me lembro disso muito mais por causa da televisão. Porque eles gravaram, né? Eles fizeram o sítio na televisão e tinha esses personagens todos da mitologia. Eles viajavam para lá e alguma coisa assim. Era uma mistura né, da mitologia com eles se metendo nas histórias mitológicas. Assim. Eu me lembro disso. Você lembra quando foi que você escreveu a primeira vez, assim, mesmo sem ser essa coisa pensada, intencional, isso aqui eu estou produzindo um texto literário e tal, mas, assim, os seus primeiros registros? Se você... Bom, aí eu vou dizer que eu rimava amor com dor. E o que era outra coisa? Coração com paixão. Pronto, porque eu comecei muito pequenininha, muito, assim. Mas é perdoada. Só que, não, aí já joguei fora, né? Mas assim, a sério, vamos dizer, para publicar, foi muito pouco tempo antes do lançamento do meu primeiro livro, ou seja, aos 32 anos, né? Então, tive fases assim. Na verdade, tive fases. Quando eu era criança, escrevia. Quando eu fui mais ou menos 20 anos, aí eu tive uma fase também de escrever, coisa que também nada se aproveita. Hoje, inclusive, eu diria até que mesmo as coisas que eu escrevi para o primeiro livro, muito pouco se aproveita. O livro foi publicado, mas a gente pode se arrepender. Depois que a gente lança no mundo... Embora publicado, a gente só pode dizer, eu me arrependo, mas e aí? Tá eu não li esse seu primeiro livro, eu conheço o Flor de Querosene. Esse aqui. Mas a julgar por Flor de Querosene, eu acho muito difícil que não se aproveite. Esse aqui, o meu primeiro livro. Me fala um pouco dele. Bom, esse meu primeiro livro, é como eu disse para você, eu não gosto dele. Eu acho que ele é muito ainda incipiente. São escritos incipientes, pouco trabalhados. Acho que eu comecei a trabalhar mais depois. Ele me ensinou coisas. Esse meu primeiro livro foi um professor para mim. É um livro de poemas? É um livro de poemas. Tem alguma temática como fio condutor ou não? São temas aleatórios? Olha, tem mais a paixão não correspondida. Eu acho que é a grande temática desse livro. E, embora já tenha aqui temas que eu depois desenvolvi e que acho que... Eu concordo com alguns escritores quando eles dizem que os escritores têm uma obsessão. A gente tem alguma obsessão na vida assim, de escrever. Então, eu diria que eu escrevo sobre tempo, morte, amor também. Em todos, assim, são fios condutores dos meus livros que já estavam aqui. Tempo cronos? O tempo cronológico, você se refere? O tempo que eu escrevo? Não, o que você falou, a temática. A temática de tempo, sim. E o tempo subjetivo também, porque o tempo subjetivo é uma coisa que está em você mesmo, sei lá, inconscientemente, né? Mas, por exemplo, esse meu segundo livro, o nome dele é Destempo. Que interessante. E ele tem muito de... Porque destempo é assim, é uma coisa que não é o tempo, é talvez fora, talvez... Um não tempo, uma negação. Não tempo. São poemas também? São poemas também.
São poemas também. Esse é o meu segundo livro. Você já gosta mais dele? Gosto. Eu gosto. Esse livro tem uns poemas que falam de coisas que eu acho muito... que foram muito tocantes para mim. Por exemplo, a lenda do Golem, de Praga. Eu acho muito interessante essa história, eu acho bem interessante a história da existência, sabe? A existência, que é um mistério enorme. Mas essa história do Golem Você quer mostrar pra gente esse livro, a capa desse tempo? Desse tempo, essa história do Golem é uma história sobre uma criatura que foi criada do barro e que terminou causando muitos transtornos para o seu criador. Parece que as criaturas sempre causam transtornos para o seu criador, eu acho que a gente também causa transtornos para quem nos criou. Franz tem também, né? E nós, né? Os seres humanos. Então, mas essa história, essa coisa da existência, do mistério da existência, eu acho também, ele é um fio condutor também do que eu escrevo. Então já está aqui. Mostra pra gente um poema, Né? tem um assim que você gosta, um trecho que você gostaria de... Eu vou ler um pequeno, inclusive porque eu estou sem óculos, que se chama Dúvidas. Escolho pântanos porque não me quero plantar. Preciso ter os pés bailando na lama. Tenho de desfrutar a terra para pensar pensamentos de céu. Meu corpo é suor e ênfases. Minha dança amassa a palavra, a matéria do homem. Eu brinco de fermentar dúvidas. Que lindo! Muito bom, muito bom. Bem diferente do primeiro, muito diferente do primeiro. Tem algum Mais que você- trabalhado, é mais trabalhado. Porque, Não tem assim, nada no primeiro que você gosta? Deve haver. Deve haver alguma coisa. Eu até marquei umas coisas aqui, acho que foi para mandar para alguém que pediu, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um pequeno também, aqui do primeiro. Gente. Um pequeno aqui, que eu gosto, esse poema eu gosto. Se chama Litania. Com uma longínqua litania, cantada em uma língua incompreensível, um pastor tardio tange seu rebanho à casa. A tardinha apacentada adormeceu no sopé do outeiro. É noite. Minha tristeza está depondo estrelas. Mas uma coisa tão bonita, tão metafórica como essa, e você ainda disse que não gosta. Não, eu falo do livro como um O todo. todo. Como um todo, Algumas coisas evidentemente, a gente... Mas assim, é uma coisa que, enfim, bem subjetiva. É, muito né? subjetiva. Muito subjetiva. Talvez um leitor mais incipiente, talvez não tenha essa percepção, ou um leitor, sei lá, de repente a pessoa gosta mesmo dessa coisa menos elaborada. Isso é tão relativo, né? E depois, quando a gente lança no mundo, lançou, né? lançou, já foi, não tem mais como voltar. É como um A nossa filho. opinião, na verdade, não vale muito. Depois você coloca um filho no mundo, não tem mais como colocar ele de novo dentro da barriga. E assim vai. E aí você sempre escreveu poemas até o Flor de Querosene, ou você começou a passear pelos gêneros diferentes? Aí tem este outro livro que também é poemas, é o terceiro. Eu vou terceiro. vou mostrar esse primeiro por causa da cronologia. Por causa Mas É a sua poema pergunta também? é poema. Mas a sua pergunta antes do Flor de Querosene, eu tenho esse aqui, que eram crônicas, artigos, sei lá, textos em prosa que eu escrevia para a Tribuna do Norte. E eu vou dizer por que eu estou dizendo assim, crônicas, artigos, sei lá, porque realmente eu não sei de que chamar esses textos. Porque quando eu comecei a escrever para a Tribuna do Norte, eu comecei, olha só a minha pretensão, eu queria divulgar poesia, porque eu acho que, eu acho não, assim, é um fato que poesia é muito menos lida do que prosa, Sim. né? Já é um fato que leitura não é uma coisa Não é muito... uma coisa muito comum. Não é uma coisa muito popular, assim. Muito popular. Né? Mas, em relação à prosa, a poesia é muito menos lida. Sim.
Aí eu comecei a escrever em prosa, mas com uma linguagem de poesia. Uma prosa poética. Só que aí depois eu passei acho que uns 5 anos escrevendo, depois eu comecei a escrever outras coisas, enfim. Você tem uma coluna na tribuna? Era, que Semanal? começou eu mandando assim, sei lá, um mês, 15 dias, mas depois ficou semanal, aí ficou bem. Aí como é que surgiu? Me conta essa história da tribuna, como é que surgiu essa história de ser colunista, a tribuna, como é que aconteceu? Foi um convite, como é que aconteceu? Não, eu acho que eu queria publicar alguma coisa, justamente isso, e falei com o pessoal, mandei um, aí depois mandei outro, não sei o quê. Aí depois eles falaram comigo assim, não quer ficar mandando mesmo, assim, de 15 em 15 dias primeiro, né? E depois não quer ficar mandando semanal, mesmo assim, né? Com compromisso de mandar. Sim. Aí sim, aí eu fiquei. Aí, tempos depois, eu fiz uma antologia, um livro grosso, todo mundo diz, é um livro muito grande, não sei o quê, sabe? Mas assim, eu não ia publicar outra antologia de crônicas, não iria. Eu sabia disso. Então, eu fiz um livro. Mas a sua coluna, ela era crítica literária ou eram poemas mesmo? Como é que você fazia? Não, era só texto em prosa. Esses aqui são textos em prosa, que são crônicas, que são, enfim, são textos em prosa. Eu chamo de crônicas, alguns artigos talvez, algumas crônicas, mas e fala muito de literatura. Fala realmente de literatura, mas não são textos críticos. Eu só falava do que eu gostava. Em termos de literatura. Quando eu ia falar alguma coisa de literatura, era alguma coisa que eu gostava. Entendi. Sabe? E aí, esse foi o quarto? Esse foi o quarto. Esse foi o quarto. E seguindo na cronologia? Aí só tem o Flor de Querosene. Esse Depois, que é o quinto. Que também, o gênero meio assim, são contos, mas tem alguns que talvez não se enquadrassem, né? Enfim. Eu não sei se isso aconteceu com você. Por exemplo, o meu primeiro livro foi um livro... essa conversa não é sobre mim, mas é só para ilustrar a nossa para vocês entenderem onde eu quero chegar. Meu primeiro livro foi um livro intencionalmente de crônicas. Eu escrevia as crônicas pensando realmente em colocar reunir depois num livro. O segundo livro eu também queria escrever crônicas, porque eu acho que eu só... Era a minha capacidade era escrever crônicas. Mas aí depois eu lembrei que eu tinha um monte de coisa guardada de poemas, e aí meu editor disse, por que você não lança aquela coisa toda? E eu criei coragem, e quando eu fui procurar, tinha muita coisa que dava para fazer um livro. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando você resolveu escrever Flor de Querosene, você resolveu escrever um livro de contos, ou esses contos, eles chegavam para você produzia, chegavam, que eu digo, a inspiração, ou o trabalho, enfim. E você foi produzindo e reuniu, ou não, eu vou escrever um livro de contos? Eu escrevi esses contos, em sua quase totalidade, na época que eu estava escrevendo as crônicas na Tribuna. Né? Tanto que tem até um que foi publicado na Tribuna, um ou dois, sim, talvez. Então, esses contos, como eu disse para você também, alguns talvez não fossem chamados de contos, então, alguma coisa que eu coloquei na Tribuna talvez fosse chamada de conto. Então, eu escrevi esse livro aqui na época que eu estava escrevendo, não foi agora. Sim. Acho que tem um ou dois que são recentes. Mas a quase totalidade deles eu escrevi há muito tempo. E eu não sabia se ia publicar. Passei muito tempo. Eu publiquei este livro aqui depois, que eu escrevi, né? Ele é cronologicamente anterior, mas... O Caos no Corpo. Eu escrevi isso aqui. O que está escrito aqui foi escrito antes disso aqui. Enfim. E aí, um belo dia, eu resolvi reler. Eu tinha lá o arquivo, né? E resolvi publicar. Olha, eu tenho uma coisa pronta, mais ou menos como aconteceu comigo. Eu tenho um livro pronto. Sei lá, vou deixar isso aí. Quando eu escrevi... eu publiquei em alguns jornais, assim, tipo Galo, sabe? Umas revistas. Um ou dois eu publiquei. E na época mesmo que eu escrevi, eu mostrei uns a Moacir Cirne. E aí ele deu umas sugestões, gostou de alguma coisa, deu umas sugestões e tudo. Foi a única pessoa que viu, assim, na época. Depois eu publiquei alguns nessas revistas, né? Tipo o Galo, como eu disse. E foi isso. Mas aí foi agora, recentemente, né? 2023, eu
olhei e disse, eu vou publicar. A gente fica... Deixar aí no mundo. Eu vou lançar. Carmen, a gente falou até agora muito da Carmen contista, cronista, múltipla, poeta, tanta coisa, né? E a Carmen leitora, o que é que você lê? O que é que você gosta de ler? Eu gosto de ler tanta coisa. Eu sou principalmente uma leitora de poemas, o que não é comum, porque a maioria das pessoas gosta mais de prosa. Eu não, eu gosto mais de poesia. Talvez por isso eu tenha começado por escrever poemas, porque eu realmente gosto mais de poemas. Eu acho que a linguagem poética, eu gosto muito de simbolismos, sabe? E a linguagem poética se presta a você ter uma relação com os simbolismos. Então, talvez por isso, certamente por isso, eu tenha me formado uma leitura de poemas mesmo, principalmente. Então, eu leio fundamentalmente mais poemas do que prosa. Autores locais, autores canônicos da literatura mundial, como é que é a sua experiência e leitura? Bom, eu vou dizer então, alguns autores que me formaram. Otávio Paz, Eugênio Montale, que é um italiano. Anna Akhmatova é uma poetisa russa. E aqui do Brasil, acho que eu vou citar Mário Quintana. Embora eu tenha começado a ler, o primeiro poeta que eu li brasileiro foi Vinícius de Moraes. E eu lia também Miriam Selle, tá aqui, quando eu era bem criança, porque minha tia tinha uns livros dela e eu lia os livros dela, sabe? Os livros da minha tia. Ainda me lembro. E mais muita gente. Nossa, se eu fosse falar assim, muita gente. Depois eu li Marise Castro daqui. Marise Castro, muito boa. Pulei Zila, depois é que eu voltei para ler Zila, mas eu li primeiro Marise, por exemplo. Marise Castro é muito boa mesmo. Eu acho que nós temos muitas poetas contemporâneas muito boas. Eu considero você, Marise, Jeane Araújo, gosto muito da poesia de Jeane Araújo. Kalina também tem umas coisas muito interessantes. Tem muita gente boa, né, pra gente ler. E, assim, às vezes eu fico preocupada comigo e fico até chateada comigo mesma, porque quando me chegam algumas coisas, porque eu não me considero, não me arvoro como poeta, não, apesar de escrever uns poeminhas, e não é nenhuma falsa modéstia. Mas a gente tem um pouco de leitura, né? Mesmo querendo ou não, a gente tem, no meu caso, eu tinha que desenvolver essa experiência leitora pela própria profissão, pelo curso, né, que eu fiz, enfim. E aí eu fico, às vezes, um pouco meio ranzinza com algumas coisas que eu leio, mas depois o meu cérebro milita comigo mesmo, dizendo, mas é a expressão poética da pessoa, né? Eu não sei se você tem isso também. Quando chegam algumas coisas para você, você faz também esse meio que é tão ruim isso, acho que até feio. Mas a gente faz meio esse julgamento de valor. Quando eu vou pegar uma coisa que já sei, aí é bom quando eu me surpreendo positivamente. Você tem isso ou você já é mais condescendente? Não chamaria de condescendente, não. É que, não, acho que eu não sei, talvez eu não leia tanto quanto você. Não, acho que você lê mais que eu. Com certeza. Isso não me passa assim pela cabeça, Você nunca chegou às suas mãos uma coisa que você lesse e dissesse assim, mas... Não, só depois que eu leio. Isso, não, é justamente isso. Podia ser mais bem elaborado, acontece isso? Acontece, mas eu acho natural que haja coisas... Poxa, tem tanta publicação, então tem coisas péssimas e tem coisas ótimas. E aí também natural. Faz parte talvez do processo de elaboração do próprio escritor, né? E eu acho que assim, é decisão da pessoa, né, de publicar. E se você publica, você assuma as consequências, quer dizer, inclusive críticas e tudo. Eu acho natural, assim...
eu levo de boa. Tem muita coisa que eu não gosto. Mas e aí? É a experiência da pessoa, né? É a trilha da pessoa. Exatamente. Carmen, eu ficaria aqui muito tempo conversando com você, mas o nosso tempo ele é limitado e eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença, a sua amizade, a sua contribuição que engrandece muito esse programa, né? E deixar aqui o espaço para você fazer as suas considerações. Eu que agradeço bastante, assim. E queria agradecer a quem for ver esse programa também. E assim, quem sabe eu pudesse dizer para alguém que está... Você não perguntou isso, mas eu vou responder uma pergunta que você não fez. Para quem quer escrever, para quem quer publicar tal, se você quer escrever, não tenha preconceito. Não tenha preconceito na vida. Porque o preconceito, quando a gente tem preconceito, a gente acaba deslegitimando outras existências, outras formas de vida. E a sua escrita fica pequenininha, fica mesquinha. Então, para você ampliar a sua forma de escrever, para você ampliar a sua visão de mundo, deixa o preconceito de lado. Dê tchau, tchau pro preconceito. Qualquer um. A gente só vai aprender fazendo, né? Muito obrigada, Carmen. Eu que agradeço. Obrigada pela Agradeço presença. muito. O programa Letras Potiguares de hoje vai ficando por aqui e até o próximo encontro.